Os filmes do Estúdio Ghibli hoje são reconhecidos mundialmente como algumas das melhores animações já feitas em toda a história, e não só pelo simples fato da sua técnica de animação que beira a perfeição, mas sim pelas suas histórias que, ano após ano, se tornam cada vez mais atemporais e universais. E é grandemente por trás tanto da maioria dessas histórias quanto pela criação do próprio estúdio, o diretor Hayao Miyazaki se tornou um ícone de toda a indústria de animação mundial. Sempre que um novo filme seu é anunciado, ele automaticamente se torna um dos longas mais esperados do ano. E nessa minha busca de assistir todos esses clássicos japoneses que moldaram novas gerações de criadores de histórias ou contadores de histórias, eu acabei me aprofundando nessa grande e prazerosa jornada de assistir todos os filmes desse renomado estúdio. E como o próprio nome já diz, retomando ali para os primeiros filmes do estúdio, eu acabei me deparando com este filme que, apesar de ser, como eu falei agora, o primeiro sob o nome do Estúdio Ghibli a ser produzido em toda a história, na minha opinião, ele ainda é a síntese de toda a filmografia, tanto do estúdio quanto do Hayao Miyazaki. Eu estou falando de O Castelo no Céu. Thank you very much for saving me. Huh? You were just floating. What? Floating? Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui que fala com vocês é o Cabs no vídeo de hoje, né? Como eu falei aqui nessa breve introdução, tomara que tenha sido breve, né? Hoje eu vou falar sobre o filme O Castelo no Céu, lançado em 1986, lá no Japão. Eu já fiz um vídeo relativamente recente sobre O Castelo no Céu, só que eu falei assim, bom, já que eu já fiz o vídeo lá do Náusica do Vale do Vento, né? Inclusive tá passando aqui nos cards aí pra vocês verem. Eu falei assim, bom, então se eu reassistir aquele filme, né? Se eu reassistir aquele filme pra fazer aquele vídeo, então eu vou reassistir O Castelo no Céu. Também escrevi um novo texto para falar sobre ele, porque eu gosto e esse aqui é meu canal, vou falar assim, aqui não tem papo não, aqui é ditadura mesmo, rapaz. E aqui eu trago o que eu quiser, mas aqui como é um bom filme, né, o que custa, né, o que custa falar de bons filmes aqui e recomendar aí para vocês, né. Mas chega de enrolação e vamos logo para a sua sinopse. Em O Castelo no Céu acompanhamos Chita, uma jovem com um amuleto misterioso que está sendo perseguida tanto por piratas quanto por agentes do governo. E após uma fuga, ela se encontra com Pazu, um garoto que sonha em encontrar o mítico castelo voador chamado Laputa, e juntos embarcam em uma aventura para descobrir esse local lendário, descobrindo também o poder dos sonhos e da amizade. E assim, entre várias coisas que podem soar engraçado, além do nome desse maldito castelo, que em português tem que ter essa sonoridade que lembra outra palavra, não é mesmo? Uma outra coisa que pode soar engraçada é que, como eu falei agora na introdução, e também como é o título desse vídeo aqui, dizer assim, poxa, mas esse é o terceiro filme, se não me engano, dirigido pelo Hayao Miyazaki, e o primeiro filme sobre o selo, sobre a marca do Estúdio Ghibli, né? Porque lembrando que o Náusica do Vale do Vento ele é considerado um filme pré-Ghibli. Ele tem as mesmas pessoas, praticamente as mesmas pessoas que vieram a fazer O Castelo no Céu e compor o primeiro quadro de funcionários do estúdio, mas não é o mesmo estúdio. O estúdio que fez Náusica do Vale do Vento é o extinto Topcraft, e depois, com o dinheiro que eles conseguiram arrecadar nas bilheterias desse filme, eles foram lá e fundaram o Estúdio Ghibli. Mas se você já assistiu alguns dos outros filmes, por exemplo, mais recentes do Hayao Miyazaki, e depois voltar para assistir O Castelo no Céu, você vai perceber que o que eu estou falando aqui não é um exagero, pois muitos dos elementos que o Hayao Miyazaki adora abordar em suas tramas estão presentes desde aqui, alternando entre cenas calmas e relaxantes para sequências intensas de perseguição. Hayao Miyazaki ele consegue ditar muito bem o ritmo do filme. As cenas parecem que são todas interligadas entre si e não parece que existe uma transição forçada entre uma e outra. O que também exemplifica muito bem o jeito do Estúdio Ghibli de fazer os seus filmes é que eles não planejam os seus filmes antes de começar, o que é algo assim quase que inconcebível para a maioria dos estúdios no mundo, até mesmo para a maioria das pessoas que contam história, ainda mais falando de um filme, né? E alguns dos melhores filmes de animação da história, você perceber que muitos desses filmes sequer eles tinham um roteiro planejado desde o início, mas justamente essa sensação de você estar ali vendo uma história que parece muito natural, os eventos fluem muito naturalmente, é justamente pelo fato de que eles não planejam o roteiro. Então uma cena a
acaba tendo que ligar a outra, e isso torna os ritmos, né, da maioria dos filmes do Estúdio Ghibli, mas falando aqui mais especificamente do Hayao Miyazaki, muito gostosinho de se assistir. Você não vê o tempo passar, quando você vê, você já diz assim, caramba, já tá com 1h30 de filme. Mas é claro, todas essas cenas, toda essa maestria de conduzir o ritmo também é ditada pela excelente e excepcional trilha sonora, mas eu vou falar sobre ela em um momento mais oportuno, mais depois nesse vídeo. You see, a king without compassion does not deserve a kingdom. You will never possess the crystal. You and I will die here, together. E uma coisa também muito interessante é que dentre os vários elementos que o Hayao Miyazaki gosta muito de abordar em suas histórias, um que eu olho com um grande assim, carinho é como ele lida com suas personagens femininas, porque existem muitas obras hoje em dia que tem uma falsa sinalização de virtude de querer colocar a mulher em uma situação assim de protagonismo forçado, que ela mais parece um homem e não uma mulher. Mas aqui nos filmes do Hayao Miyazaki, elas têm o seu protagonismo, a maioria dos seus filmes são protagonizados por mulheres fortes, mas que não é forçado. Essas mulheres, elas não parecem homens, e tem sim mulheres guerreiras, mas elas têm os seus momentos femininos, elas também têm as suas dores, elas também têm suas fraquezas, que têm a ver com o seu gênero e que são assim comuns à maioria das mulheres. É por isso que essas personagens elas acabam ressoando muito com o público feminino e também com os outros personagens, né, formando seu par romântico com os protagonistas masculinos do Hayao Miyazaki. Os seus filmes acabam assim atingindo uma gama enorme de pessoas, e isso assim é um dos elementos que eu acho mais legal em toda a filmografia do diretor. E falando aqui no caso do filme, apesar de Chita ela não ser uma personagem assim tão poderosa quanto outras personagens criadas pelo Miyazaki, ela sim tem seus momentos de protagonismo, ela sim é muito importante para a trama e basicamente toda a história gira em volta dela e das suas decisões, porque, como eu vou falar agora, ela tem um grande poder em suas mãos e como ela vai utilizar também é uma das grandes temáticas desse filme. Afinal, o diretor sempre expressou seus sentimentos e opiniões pessoais sobre o mundo e sobre a sociedade em seus filmes, e em O Castelo no Céu isso não seria diferente, pois ao abordar a temática de armas em destruição em massa, Miyazaki ele coloca muito bem a dualidade do que é o ser humano, que se por um lado você pode usar uma coisa que é muito bela para o bem, essa mesma coisa, essa grande descoberta pode ser usada para o mal, fazendo um paralelo aí de todos os cientistas que eles acabaram estudando sobre toda a coisa dos átomos e tudo mais, e que no final isso acabou resultando na criação da bomba atômica. Eu tenho certeza que a maioria desses cientistas, quando eles estavam estudando ali sobre a questão dos átomos, eles queriam assim apenas o avanço tecnológico da humanidade, mas outras pessoas que têm olhares mais belicosos, mais de guerra nesse sentido, usaram aquela mesma tecnologia que foi criada para o bem, para criar uma coisa tão destruidora. E aqui nesse filme também é abordado muito essa questão, justamente com a Chita e o antagonista principal da história. E justamente utilizando essa dualidade de como é que uma coisa bela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem, a gente acaba vendo pelo ponto de vista do casal de protagonistas, né, que também é um outro elemento que sempre está presente aí nas histórias do Miyazaki, é um casalzinho, tem um breve, assim, elementos, assim, bem básicos de romance, mas aquele romance, assim, bem inocente. Nós vimos justamente por esse olhar inocente dos protagonistas, como a humanidade, ela pode se integrar, sim, com a natureza, sem que nenhum dos dois se destrua. E eles sim podem viver em harmonia, apesar de que vão existir sim pessoas que vão querer usar tanto um quanto o outro para o mal. E justamente agora falando numa parte que eu simplesmente acho incrível em todos os filmes do Estúdio Ghibli, mais especificamente aqui nos filmes do Miyazaki, é a excepcional trilha sonora composta pelo compositor Joe Hisaishi, né? Que essa parceria entre o Joe Hisaishi e o Hayao Miyazaki começou lá em Náusea do Vale do Vento e se estende até os dias de hoje. E é quase impossível você não falar dos filmes do Miyazaki sem falar das suas trilhas sonoras. E eu acredito que muitas das sensações boas enquanto você está assistindo ali os filmes do Estúdio Ghibli se dá pela sua trilha sonora, que consegue assim se fundir quase que de forma simbiótica com o filme, e ela consegue ditar tanto o ritmo quanto as emoções que você pode ter ali na hora que você está assistindo as cenas. Nesse filme aqui, eu sinceramente não acho que é a melhor trilha sonora do Joe Hisaishi, tirando o tema principal, que eu acho simplesmente absurdo, sensacional, mas eu acho que ele fez algumas trilhas sonoras melhores. Não que a trilha sonora seja ruim, mas em outros filmes a trilha sonora teve um uso melhor do que nesse.
E dito tudo isso, eu acho que ficou bastante claro que não é nenhum exagero dizer que o filme O Castelo no Céu, do diretor Hayao Miyazaki, possa ser considerado sim a síntese de toda a sua filmografia, apesar de ser um dos seus primeiros filmes e o primeiro filme do renomado estúdio. E apesar de eu não achar que ele seja o melhor filme do diretor, e é por isso que eu dei uma nota 8 para ele, ainda assim é uma incrível jornada de uma fantástica aventura que envolve toda essa questão de fantasia, da jornada e da amizade. É um filme que pode ser muito bem aproveitado por pessoas de todas as idades até os dias de hoje, passados aí quase 40 anos do seu lançamento. Afinal de contas, os filmes do Estúdio Ghibli têm toda essa mística ao redor deles. Eles são filmes muito atemporais, filmes muito universais, e eu tenho certeza que daqui a 40 anos, 80 anos após a fundação do estúdio, os filmes tanto do Hayao Miyazaki quanto dos outros diretores ainda impactarão muitas pessoas e influenciarão muitos contadores de história a pegarem sua caneta, a pegarem seu papel e começar a rabiscar as suas primeiras histórias. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho de notificações, vídeos novos aí toda semana. Se você curte notícias de animes e mangás, me segue lá no X/Twitter, o @portal_OM, o portal Outro Mundo, link aí na descrição do vídeo. Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!